Tudo bem, Leonardo, Rafi? Tudo Tudo bem? ótimo, imenso prazer. Obrigado, FMB, a parceria, a confiança e o convite. Obrigado. A gente está muito feliz já de ter feito a parceria, né, com todos os relatórios. A gente já passou para toda a base de clientes, né, informamos essa parceria. A gente está muito animado e agradeço muito a disponibilidade de vocês já na primeira semana de poder aí ajudá-los com esse webinar, né? Aqui, só para falar um pouquinho do escritório, né, a gente está aqui com os nossos sócios, o Marcos, o Renato, que está aqui, que é o responsável pela mesa de renda variável, o Marcos, o João, o Sérgio, o Leonardo, o Gustavo, o Falcone e o Heraldo, ali o Carlos e o Denis também, né? Provavelmente até nesse call devem entrar mais alguns sócios da nossa empresa. Eu vou falar muito rapidamente, né, da nossa empresa, só porque a gente não conhece todo mundo que está participando, só para apresentar um pouco a FMB. A FMB tem 5 anos de existência. Eu sou sócio fundador, eu saí depois de 25 anos de mercado financeiro bancário, né? A gente continua no mercado financeiro, mas não é bancário. Eu montei essa assessoria de investimentos e, no tempo, foi um modelo de uma plataforma aberta que é tão vitorioso, né, de tanto sucesso, que a gente foi incrementando e fomos aumentando. Isso nem planejava. Hoje, a gente tem quase aproximadamente 1 bi sobre custódia, né, são mais de 16 sócios, e a característica um pouco da nossa empresa é ser pessoas que estão na parte comercial com uma vivência maior, né, do que a média dos escritórios. Então, assim, para falar que tem pelo menos 25 anos de experiência de mercado, não necessariamente financeiro, né, mas de experiência profissional, né? Essa, pelo menos, é a nossa média. Nosso foco é cliente de alta renda e private. Muito bem, é um prazer estar com todo mundo aqui na linha. Agradeço novamente a todos os participantes, a Eleva e o Renato. O Renato vai tocar aqui essa conversa, né, Renato, que é o nosso responsável. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, Renato, prazer. Já passo para você, por favor. Beleza, vamos lá. Prazer enorme estar com o Dato e com o Rafi aqui hoje. Bom, meu nome é Renato, eu sou responsável pela nossa mesa de renda variável. E pessoal que está nos assistindo, todos os nossos clientes, convidados aqui também, reconhecendo alguns nomes aqui que estão assistindo aqui hoje, obrigado. Bom, o Dato Neto, vou deixá-lo se apresentar, mas ele é o estrategista-chefe da Eleven, o Rafael Figueiredo, sócio e analista da Eleven. E, bom, vamos lá então. A gente começou na semana passada, pessoal, uma parceria com vocês, né? O Eleven Access, que é um dos pacotes mais completos que tem da Eleven para a gente poder oferecer aos nossos clientes relatórios de qualidade. E hoje a gente convidou vocês aqui para que nossos clientes possam conhecer melhor a Eleven. E então eu passo a palavra para vocês contarem um pouco mais sobre a Eleven e depois a gente entra em alguns assuntos aí de mercado. Legal, muito obrigado, Renato, mais uma vez, pelo convite. Parabéns a vocês pela jornada que vocês vêm fazendo. A gente recebe aqui, a cada nova casa que se junta a nós, a gente recebe um briefing bem bacana feito pelo nosso time. Legal a história que vocês estão construindo. Vai ser um prazer seguir junto com vocês. Um caso que já vem sendo de muito sucesso. A Eleven é uma casa... bom, deixa eu inverter um pouco a história, né? A história da Eleven se confunde um pouco com a minha. Eu comecei na área internacional em 1994, na parte de operação logística, bem na Maxi de 99. Fui picado pelo bichinho da tesouraria e diz que quem passa por isso nunca mais cura. Então, é mais ou menos isso. Vivi uma pequena janela dentro do mercado automobilístico por uma questão especificamente familiar e 15 anos de fusões e aquisições e de M&A. Muito desse tempo nos Estados Unidos, em Chicago, onde eu fiz especialização, trabalhei, morei, estudei, enfim. E a gente consumia muito research independente, muita análise independente. O mercado americano é muito maduro e só para vocês terem ideia, o modelo 100% independente, que chama de fee-based, né? Ou seja, exclusivamente baseado em contratos de prestação de serviço, não sem envolvimento transacional, é um mercado que movimenta aproximadamente 3 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos.
e nós somos a única casa no Brasil hoje que replica esse modelo internacionalmente aceito, inclusive dentro dos melhores padrões e estándares regulatórios do mundo. Tem uma norma internacional de boas práticas e endereçamento de questões de conflito de interesse, chamada MiFID II, e a Eleven é a primeira casa brasileira que é construída 100% em compliance com a norma do MiFID. A gente entendeu lá em 2016 que o modelo de negócio com os assessores de investimento ia explodir, e ao invés de trabalhar em larga escala o investidor pessoa física, a gente tem uma vertical de pessoa física, principalmente de asset allocation, que é bem importante, mas é um negócio de nicho. Em larga escala, a gente entendeu que o nosso caminho era trabalhar ao lado dos melhores operadores do mercado. Vocês são, de fato, agentes da transformação. E só para dar um pouco de ideia, a gente hoje tem a maior equipe de análise do país. Uma empresa que começou com 4 pessoas, hoje tem aproximadamente 72 pessoas, 72 pessoas. A gente tem um time muito forte em todas as classes de ativo. A nossa equipe de macro é muito forte. Eu tenho honra e orgulho de fazer parte há 4 anos, desde que o ex-presidente Ilan assumiu o Banco Central, do grupo que se reúne periodicamente para discutir política monetária com o Banco Central. Lá estão os economistas-chefes das principais instituições financeiras do país, Itaú, Bradesco, todos os grandes bancos, nas pessoas dos seus principais economistas. Então, para mim, uma grande honra. Meu time de macro é bastante forte. A gente tem um time de crédito muito forte. Hoje, ninguém no país faz tanta análise de mercado secundário de crédito privado, por exemplo, quanto a gente, que a gente sabe que é um ativo muito importante, estrategicamente muito legal para vocês na formação de portfólios de investimento. Tem um time que só faz fundos de investimento em todas as classes. Um time de risco, a gente fez uma aquisição ano passado, a gente comprou a operação da Lopes Filho, que era o research mais antigo do Brasil, fundado em 1977. Um orgulho para a gente poder pensar em adquirir uma casa nova, né? A gente vai entrar no 6º ano agora, mas uma casa nova fazendo uma aquisição da mais antiga do país, que trouxe a equipe de risco, que tem uma metodologia proprietária de rating de emissores, que é bastante interessante, que é apresentada na forma do Risk Bank, e o time de equities, o time de ações, que é enorme, que do lado de fundamentos são 2 co-heads de equity, que trabalham diretamente ligados comigo, que é a Daniela Brethauer e o Carlos Daltoso. Cadu vem de 20 anos de BBBI, o maior analista do setor de financials que eu já vi em toda a minha carreira. Tentei trazer o cara por anos, tive que privatizar ele, porque o Banco do Brasil o cara tinha, evidentemente, como concursado estabilidade. A Dani Brethauer foi lead analyst do Goldman Sachs, foi head da Raymond James, foi Santander, foi diretora de RI do Magazine Luiza, bem no turning point, quando o Magalu virou esse fenômeno. Foi diretora de RI do Carrefour durante o IPO e saiu do Carrefour direto para liderar ao lado do Cadu e do Rafi, cada um no seu espaço, o nosso time de renda variável. Então, é tudo isso que a gente tem o prazer de dividir com vocês. Eu sempre deixo muito claro que eu e o Rafi somos 2 grandes porta-vozes de um exército de gente, né? A gente aparece muito, mas nós somos muito mais porta-vozes. E no meu caso, pior ainda, porque o meu papel aqui foi ter tido a ideia, foi ter tido estômago para fundar e para botar o negócio em pé, e agora o meu principal papel é não atrapalhar esse exército de gente brilhante aí que vai trabalhar ao lado de vocês. Legal, sensacional. Rafi. Oi. Bom, o meu universo sempre foi um universo de corretora, né? Minha experiência inteira, minha carreira, eu comecei já no mercado, operando no mercado em 2002, e em 2005 eu fui para a agrocorretora, né? E de lá eu me formei analista, e desde então sempre utilizei a minha atividade de análise técnica pelos lugares que eu passei, né? Da Ágora fui para a ICAP Corretora, onde
Lá eu pude conhecer o mundo, porque se trata da maior corretora do mundo. Tive a oportunidade de conhecer as operações que até então eu só conhecia do Brasil. Na sequência, fui para a Clia Corretora, no qual me tornei sócio, que foi comprada pela XP, na qual também, consequentemente, me tornei sócio. Em 2017, já conheci o Dato em 2016, um pouco próximo do início do ano, se eu não me engano. Acho que foi início do ano que a gente se conheceu, né? E já em 2017, do início de 2016 até em 2017, a gente já se falava com uma frequência danada, até que com a chegada do Itaú, eu dei a minha linha e vim para esse desafio que hoje eu tenho muito orgulho de estar do lado do Dato e dessa equipe no qual o Dato acabou de falar, e para reforçar a ideia de que a gente está aqui como analistas, né, e como formadores de opinião, mas também, sobretudo, como porta-vozes desta equipe gigantesca de research independente que trabalha dia e noite para levar uma análise técnica simples, objetiva, sem qualquer tipo de desvio, para que a gente aqui na linha de frente, como a gente está agora, possa passar aí com esse ambiente. Então, e aí, para finalizar, eu vim para realizar também um sonho, né, que ao longo de toda a minha carreira, eu venho utilizando a análise técnica como o instrumento de análise, mas nunca ignorei a macroeconomia, nunca ignorei os fundamentos econômicos. E quando eu encontrei o Dato e quando a gente começou a conversar, deu um super match, pela maneira como melhora o mercado, pelas similaridades, pelas coisas na qual a gente olha e estuda. E, portanto, hoje a gente pratica aqui o Fusion Analysis, que, enfim, não é nenhuma ciência de foguete, mas a gente tem todo o cuidado de trabalhar o fluxo alinhado ao fundamento e, às vezes, o fundamento alinhado ao fluxo, para que a gente possa levar as recomendações, principalmente no momento de hoje, que é de extrema volatilidade e grandes inflexões, que, às vezes, o fluxo acaba sobrepondo a qualquer noticiário. Então, está aí um pouquinho aí do Fusion, do meu trabalho e, obviamente, de toda a Eleven aqui para vocês. Sensacional. A gente vai voltar um pouquinho no Fusion daqui a pouquinho, que está separado aqui esse assunto. Bom, vamos lá então. Vamos falar de mercado. Na quarta-feira vocês publicaram no Estadão as projeções, né, revisadas da Eleven para PIB, desemprego, Selic, IPCA e câmbio. Eu tenho certeza, e aqui na mesa, uma das perguntas que eu mais recebo dos clientes é o que vai ser da Bolsa daqui os próximos meses, anos e tudo mais. Então, qual que é a visão de vocês da Eleven para os próximos meses, 1, 2 anos à frente, em meio a tantos eventos aí que a gente está passando, Covid, crise política e tudo mais? Tá no mudo, Dato. Tá no mudo dele. Essa época de lives é um tal de um acusado do outro de mudo o tempo inteiro. Deixa eu só esclarecer um pouco. Quando você falou sobre as nossas projeções de macro, e você me perguntou sobre a visão de 1 ano, 2 anos à frente, mas no meio da pergunta você falou da Bolsa. Então... Isso, vamos lá então. Vamos só tem toda a razão, faltou até contextualizar aqui. Bom, se a gente fosse falar de todos os assuntos possíveis aqui, a gente ficaria até meia-noite aí conversando de crédito, de juros, de Bolsa. Eu acho a gente pode focar aqui o nosso assunto em Bolsa. Vamos falar de Bolsa brasileira, principalmente, né? Que também Bolsa daria para falar internacional. Então, mas alinhando um pouco dessas projeções macro, que não tem como descolar isso, na verdade a Bolsa depende muito disso. Qual que é a visão de vocês para a Bolsa para os próximos, para o final do ano, para o ano que vem? Como que vocês veem isso? Bom, o mercado está inacreditavelmente volátil ainda, né? Enquanto a gente está imaginando uma suposta calmaria ou uma acomodação, as amplitudes das variações continuam incríveis. Verdade. Uma ação que trouxe bastante polêmica aí, e que a gente foi protagonista a nível nacional dessa discussão foi, no caso das companhias aéreas, a Azul, né? A Azul, essa semana, um dia subiu 18, no outro dia subiu 30.
Nenhum de nós é gênio por isso. O mercado está errado, entendeu? Não existe subir 15 ou subir 30 dentro de um dia. Também não existe cair 20, cair 30. Em um cenário de normalidade. O que a gente vê estruturalmente para a Bolsa todo o grande ciclo de alta, quando ele é encerrado, ele invariavelmente força o mercado a reprecificar risco. Isso é normal, isso é importante, e isso cria a base para o próximo ciclo. Evidentemente, a transição entre ciclos não precisa ser tão brutal como essa que a gente está passando. Mas é o que o que efetivamente está acontecendo agora. Dada a natureza dessa crise, eu vivi vivi tanta crise, mas eu vivi nos Estados Unidos, 2008, 2009, então estava no olho do furacão. Posso dizer que não tem absolutamente nenhuma similaridade entre uma coisa e outra. E a gente vai ver transformações estruturais nas economias como a gente nunca viu. Você tem mudança de comportamento, você tem destruição de valor, você tem mudança na forma de vida, nos termos de troca, nas relações internacionais. Então, isso tudo, a dificuldade de enxergar isso, é transformada pelo investidor em critério de escolha a partir não só da precificação de risco mais pragmática, o que desce, quando você aumenta o prêmio de risco, significa que você aumenta o retorno exigido para adquirir determinado ativo, em qualquer classe. Em bolsa isso é muito marcante, porque isso vira aquilo que a gente chama de taxa de desconto. Ou seja, quando você traz a valor presente e performance futura das companhias, você desconta uma taxa mais dura, uma taxa mais alta, que é contraposta com um mundo de juros estruturalmente muito baixo. Então, você tem um net aí que ele é ajustado, na minha opinião, pela intensidade do fluxo e pelo position sizing, pela quantidade de dinheiro disposta a tomar esta dinâmica de risco. Isso faz muita diferença. A gente aprendeu, e uma das coisas que me aproximou muito do Rafi desde o primeiro dia que a gente se conheceu foi eu vim de private equity, eu vim de M&A, vim de economia, mas eu definitivamente nunca desrespeitei o fluxo. Principalmente quando você encurta as janelas temporais. Costumo dizer que no curto prazo o fluxo atropela o fundamento, não tem muito o que pensar. E para a recomposição de preços de ativo, nesse momento, a gente precisa criar o ambiente de confiança para recompor o fluxo. E eu entendo que a gente tem, diferente de todos os outros momentos, a gente tem liquidez abundante, a gente não tem juro de remuneração sobre capital em nenhum lugar do mundo, você tem uma dinâmica de risco dos ativos de crédito soberano que vão fazer com que haja uma distribuição entre os ativos. Mas tem tanta liquidez que dá para acomodar e impulsionar todo mundo. Pensando na Bolsa Brasileira, a gente sai muito provavelmente vivo com sequela. Tem vários jeitos de passar uma crise. Você sai arranhado, machucado, com cicatriz, com sequela, ou fica pelo caminho, ou morreu. Eu acho que a gente sai entre cicatriz e a sequela, algumas áreas com cicatriz, outras com sequela. Mas a gente já está em 84.330 pontos no fechamento do futuro de hoje, né? Inacreditáveis 2.200 pontos de diferença do à vista para o futuro, muito ligado à parte política que aconteceu aí pós-fechamento, mas vamos falar em 82 mil pontos, que é o mercado à vista. A gente ainda está quase 50% de onde estávamos em janeiro, mas a realidade estrutural mudou. Então, o que eu acho, isso está muito refletido nesse relatório macroeconômico que a gente colocou no ar essa semana, é que haverá uma deterioração da atividade muito brutal, uma destruição de produto potencial muito grande, e ainda que a gente projete 3,8% de crescimento para o ano que vem,
a queda brutal no PIB desse ano implica num carrego estatístico para o ano que vem, ou seja, um peso negativo para a atividade do ano que vem, de 4,4. Se a gente vai crescer 3,8, significa que a gente não vai conseguir compensar no ano que vem a destruição de valor desse ano. Agora, a Bolsa, especificamente, ela precifica a tendência. Ela precifica a tendência a partir do ajuste dos componentes de fluxo. Então, mantidas as condições atuais, em que as principais economias do mundo terão um alinhamento cíclico econômico, porque todo mundo foi para trás, né? Todo mundo parou. Não interessava onde estava o ciclo, todo mundo parou e foi alinhado. Há um sem número de estímulos fiscais e monetários sendo dados no mundo. O que para um país dependente de commodities é muito positivo, porque você descomprime aquela preocupação com eventual desaceleração, queda na atividade global, que para país dependente de commodities agro e metálicas como o nosso, é de alta sensibilidade. Então, eu acho que a gente sai com uma boa condição. A gente entrou no ano, embora a gente entrasse no ano ciclicamente muito bem, a gente estava com o mundo contra a gente. Independente de ritmo, a gente acelerava e o mundo desacelerava. Para uma economia ainda frágil, com questões estruturais a resolver e muito dependente de commodities, não é simples você viver um ciclo de recuperação econômica com o mundo ventando contra. Nesse momento, o mundo para de ventar contra. Se não vai dar um tufão a favor, vai dar uma brisinha, depois de tudo isso, né? Depois de passado esse choque. Então, eu acho que, conforme a clareza for ficando maior e as coisas têm se transformado basicamente diariamente, a gente continua mantendo a projeção para o final do ano de 96 mil pontos como cenário base do índice Bovespa, com 114, acho, 112 no cenário otimista. Não me lembro o número exato. Não, acho que 108 mil pontos. 108 mil pontos. Ou seja, eu estou em 96 com uma banda de 12 do otimista para o pessimista. Significa que o pessimista seria muito próximo de onde estamos agora. Acho que existem desafios importantes. É ano de eleição majoritária nos Estados Unidos, isso não pode ser desprezado. Isso é muito sério, é muito pesado. Vai ser uma eleição atípica, porque a gente não sabe sequer se a maneira de se fazer política nos Estados Unidos, que são os rallies, que eles chamam, né? Que são as grandes reuniões de multidões em todos os estados, a campanha na rua, que faz muita diferença em qualquer lugar, mas lá em que a gente fala numa eleição indireta, via colégio eleitoral, isso faz ainda mais diferença, então a gente não sabe como vai ser, isso pode balançar os mercados. Então, acho que o componente de volatilidade continua. Para o ano que vem, se tudo andar da forma como a gente enxerga hoje, vem uma descompressão, alivia um pouco. E acho que a grande variável, para concluir essa resposta, a grande variável que a gente tem aqui é o quanto a gente vai deixar estragar o lado fiscal. O Brasil é campeão de transformar a coisa provisória em definitiva. Tem um ultra exemplo, a CPMF, tantos outros impostos. Não sei se vocês vão lembrar, mas o CPMF nasceu como IPMF, e depois ele recebeu o adendo que ele obrigatoriamente seria destinado à saúde, os recursos da CPMF, que foram usados, evidentemente, para tapar buraco orçamentário. E eu não preciso dizer, no meio de uma pandemia, se a gente destinou o recurso para a saúde ou não ao longo desses anos todos. Então, acho que existe uma chance do auxílio emergencial, que foi fundamental, virar um programa de renda mínima, que eu pessoalmente entendo que faz muito sentido em um país como o nosso, ao invés de ter assistencialismo, que é pouco producente, você imaginar um programa de renda mínima. A questão é que você deveria fazer algum tipo de planejamento orçamentário. Se a gente conseguir deixar o fiscal sob controle, a gente ancora as expectativas de longo prazo, desce estruturalmente o prêmio de risco
transforma a curva numa curva mais racional, a curva longa com uma angulação muito menor, ou seja, significa que no longo prazo o diferencial de risco do presente para o futuro é muito menor, e aí a gente pode capturar um ciclo extraordinário de bolsa. Agora, a palavra neste momento, ou a combinação de palavras nesse momento, na minha opinião, para a bolsa são seletividade. Esquece, mas qual setor? Esquece setor. Dentro de cada setor vão ter os vivos, os mortos, os sequelados, com cicatriz, vai ter de tudo. Então, a seletividade é fundamental. E outra coisa, o investidor brasileiro está sendo forçado a trazer a mentalidade de longo prazo. O ciclo de 2019 tem uma grande coisa nociva, tem várias positivas, mas tem uma grande coisa nociva, que foi a retirada da percepção de risco e a criação de uma ansiedade por retorno brutal. Todo mundo tinha um cunhado gênio que descobriu uma ação que ele leu em algum lugar que deu 30% em 2 semanas. Impressionante a formação de gênio do ano passado. Se todos esses gênios fossem trabalhar em ciência e tecnologia, a gente virava a maior potência mundial, provavelmente em 5 anos. Mas não é verdade, não é anormal. A gente alertou para isso a nossa visão o ano inteiro. Mesmo quando as nossas estratégias de renda variável tiveram retornos extraordinários, ao invés de jogar confete na gente, eu escrevia nos relatórios, fiz isso mais de uma vez. O investidor deve saber que esse resultado não é normal. A gente foi lá e realizou ou recomendou que se realizasse posições com lucros muito grandes, com uma cabeça de humildade, de proteja o seu lucro, respeite o seu lucro, respeite o seu capital. Então, acho que o investidor brasileiro perdeu um pouco isso ao longo de 2019, mas beleza, passou. Agora vai ter um lado de racionalidade e seletividade que é muito positivo. Isso consolidado, a gente tem um espaço para viver, muito provavelmente, o melhor, mais longo e mais estrutural ciclo da Bolsa Brasileira. Falei para burro, mas acho que espero que eu tenha conseguido responder. Perfeito, perfeito. Bom, a gente, nisso tudo está envolvida muita volatilidade, né? E não é à toa a volatilidade rima com oportunidade. E, Rafi, eu te acompanho bastante nas redes sociais e eu vejo que você você sempre defende a ideia de utilizar a análise técnica, que para quem não está muito habituado, né, análise gráfica, que é olhar os gráficos, o fluxo, você vai poder explicar isso melhor do que eu. Você sempre defende nas redes sociais a ideia de usar a análise técnica para entender fluxos e não para desenhar a figura e ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como que a análise técnica ela pode ajudar o investidor e como que funciona o Fusion Analysis, que é o método que a Eleven utiliza nas carteiras. Bom, legal a sua pergunta. De fato, eu vou voltar um pouquinho no tempo só para que a gente entenda toda a dinâmica e para poder responder sobre o Fusion e a sua primeira pergunta. De fato, a análise técnica no Brasil ela chegou por volta dos anos 90 e várias crises e vários movimentos e também dificuldade de tecnologia, ela veio chegando de uma maneira muito pobre em termos de conhecimento, né? Em termos de conteúdo e por aí vai. E aí a análise técnica ela viveu, a escola análise técnica ela viveu pela primeira vez um ciclo de alta para lá de forte, que foi de 2002 até 2008, pré-subprime, ao ponto de começar a ganhar notoriedade, e é onde eu comecei minha carreira também, e por aí vai. E por que eu estou explicando isso? Que, de fato, a análise técnica ela chegou aqui no Brasil com muito preconceito, com preconceitos de coisas que aí, no caso, eu culpo um pouco a forma como ela chegou no Brasil. Porque já nos Estados Unidos já vinha um passo muito para frente, já era mais desenvolvido, numa economia madura. Então, desde então, a minha luta pessoal era trazer uma visão, primeiro, sem o preconceito e que pudesse, de alguma maneira, ajudar o investidor. Aí vem a sua pergunta. A análise técnica ela te ajuda em duas principais condições que nenhum outro tipo de análise possa te ajudar.
sentimento de mercado, né? Ela, o que está na tela é o que vale, né? Então, o behavioral, ela foi desenvolvida, e a gente tem um prêmio Nobel, inclusive, falando sobre isso, e inclusive focando na análise de fluxo, né? E além de, essa é uma das condições. E a outra condição é o manejo de risco em tempo real, né? De mercado, né? De acordo com que as coisas estão sendo colocadas. Então, não, análise técnica não é desenhar a figura e descobrir o futuro. Nunca foi isso e jamais isso foi colocado mundo afora. Análise técnica é o estudo do comportamento dos preços dos ativos e para você tentar identificar o futuro caminho dos preços dentro de uma lógica de maior probabilidade, rastreando o que a gente chama de tendência, que é como se fosse a onda para surfista. Como ela ajuda? Vai nesses dois sentidos. E aqui, no Fusion, a gente trabalha com uma frase que é a verdadeira objetividade do Fusion. Que frase é essa? O fundamento conduz o gráfico. Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Mesmo que ainda a gente passe por momentos como estamos vivendo agora, de que o fluxo ele é atropelado, ou seja, uma situação em que o rabo está balançando o cachorro, mesmo nessas condições, o que nós temos é que, numa condição de grande ciclo, que a análise técnica rastreia muito bem, é o fundamento que conduz o gráfico. Então, eu costumo dizer que eu sou um dos analistas técnicos mais sortudos do Brasil, porque no mundo isso é muito comum, mundo afora. Eu participo de congressos internacionais, todo ano eu vou para fora para participar de congressos de análise técnica. Usar fundamento com gráfico é algo comum lá fora. E aqui no Brasil, a gente tem o orgulho de ter sido pioneiro. Então, o que a gente faz? Quando o fundamento conduz o gráfico, eu digo que eu sou um cara privilegiado porque eu sou abastecido de informações desses feras, né? O Dato, a Dani, Daltoso e toda a equipe, e a partir desta interpretação, onde a gente tem o movimento direcional, o fluxo, qual seria a percepção daquele fundamento, através do seu valor intrínseco, da direção dele, eu vou olhar o fluxo do mercado e começar a fazer comparações relativas. O grande diferencial do Fusion sendo aplicado no mercado é que, a gente roda os setores como ninguém, a gente consegue entender que dentro de uma cesta única de dinheiro sobre o mercado, significa o seguinte: imagina os ovos numa cesta. Se todos os ovos correrem para um lado da bandeja, um lado da bandeja vai ficar em pé e o outro vai ficar deitado, vai ficar mais inclinado. Quem é esse pesado? Quem é o setor que está pesado? Quem é o setor que está mais leve? Né? Quando é que o fluxo está indo direcionalmente para um segmento ou para alguma gama? Quando é que a gente tem um crescimento em unidade na bolsa ou quando a gente vem crescendo, mas de uma maneira consolidada, sem grande movimento ou grande unidade? Comparações relativas o tempo inteiro. Então, eu nunca procuro saber o futuro, mas sim saber dançar de maneira correta conforme a música estiver tocando. Não adianta nada tocar música lenta e você querer dançar rock and roll. Você vai fazer errado, você vai se frustrar, você vai estar o tempo inteiro tentando fazer algo que você não vai conseguir ter sucesso. Você vai cansar e de uma hora desiste. Então, se é música lenta, dançaremos música lenta. Virou rock and roll, vamos para o rock and roll. Virou lambada, agora é lambada. Mas esta dinâmica, ela é uma dinâmica diária, porque é um acompanhamento de fluxo ao longo do tempo e não de uma fotografia de dia. Então, o diferencial é justamente esse. Ser abastecido das informações, olhar o movimento macro, fazer uma análise top-down e comparações relativas o tempo todo para que a gente entenda aonde está o dinamismo do fluxo. O papel pode ter um fundamento maravilhoso, mas ele pode cair por razões X. E se tiver que, portanto, identificar essa queda e ficar de fora, esperar o momento de queda passar para comprar, a análise técnica vai estar lá para te ajudar nisso. Mas jamais para descobrir o futuro dos preços, porque isso ninguém sabe. Ótimo, legal. Bom ressaltar que as recomendações que nós fazemos aqui na mesa, né, das carteiras da Eleven, estão sempre baseadas nessa técnica, da técnica Fusion Analysis que você comentou, né?
Bom, a gente tem meia hora aqui já, uns 35 minutos que a gente está conversando, tem algumas perguntas aqui que surgiram. Uma delas é o seguinte: no meio de toda essa volatilidade, faz sentido fazer ajustes no portfólio carteira ou é melhor ficar parado? Agora, quando a gente olha, vamos usar o VIX como uma grande referência, né? VIX é o chamado índice do medo, não gosto dessa expressão, mas é como ele é popularmente conhecido, e é o índice que mede a volatilidade implícita das opções do S&P 500. Quando eu vejo ele na casa de 30, a gente, embora ele ainda seja substancialmente alto, ele já nos permite condição de fazer adequação e ajustes de portfólio. Na linha daquilo que eu disse de seletividade, é importante que a gente acompanhe essa dinâmica, porque as variações de preço, elas não significam sozinhas uma janela de tomada de decisão óbvia. E aqui eu vou dar 3 exemplos. Quando a Azul caiu para R$8, ela tinha caído 80 e poucos %. A gente publicou um relatório reiterando a compra, explicando as razões. Quando o Suzano subiu 40% e atingiu a máxima histórica, a gente colocou um relatório com venda, porque a gente achava que a precificação estava errada. Ontem saiu o balanço da Cogna, que já tinha caído 80%. Pela lógica das 2 primeiras, era compra. A gente emitiu um relatório dizendo que, na nossa opinião, era venda. Porque a deterioração dos fundamentos apontava na direção contrária, mesmo que já tivesse caído 80%, 70%, não sei exatamente o número que ela tinha caído, mas era um número gigantesco. Quando eu olho para isso, o que isso deveria demonstrar? Que não só cada ativo tem a sua particularidade, como na formação de um portfólio você deve entender como todos esses ativos se interrelacionam. É muito importante ter ativos na carteira que conversam entre si. Se fosse um time de futebol, para usar um exemplo, o Rafi usou isso numa analogia para uma estratégia que agora vocês vão começar a ter acesso, que é a Axis, que é a estratégia mais bem sucedida de ações da história da Eleven, e ela é exclusiva para os assessores. O Rafi, num determinado momento, falou: porra, essa estratégia está com cara de um 4-4-2 aqui, porque ela tem gente na defesa, ela tem gente no meio campo que articula, tem gente que ataca, e os portfólios devem ser assim. Esta janela de oportunidade, para quem está disposto a estudar, a compreender formação de portfólio eficiente, é uma boa janela para ajustar portfólios. Certo. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Se faz sentido... Vou pegar uma outra aqui. Enquanto nos preparávamos para esse evento, a mídia divulgava trechos do vídeo da reunião ministerial mencionada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Houve tempo para digerir os possíveis efeitos dessa divulgação na Bolsa? Como vocês avaliam? O vídeo coloca um ponto final no tema ou há muita coisa no ar ainda? Eu entendo que o ambiente político brasileiro dificilmente vai ter um ponto final tão cedo. A gente vive a maior crise da história, com posições bastante controversas. Foi uma semana interessante, porque ontem a gente fez uma live recentemente com o Thiago de Aragão, que é um dos sócios da Arco Advice, na minha opinião, a melhor empresa de consultoria política do país. E o Thiago usou uma frase que eu tenho repetido, mas tenho justamente dado crédito a ele, que a política é a arte da convergência. E a gente vinha sem nenhum movimento de convergência. Essa semana começou a mudar um pouco isso. A reunião do presidente com os governadores, junto com os 2 presidentes das 2 casas, foi um movimento importante ontem. Isso tirou um pouco da atenção dos mercados. Sinceramente, nem eu nem o Rafi tivemos qualquer condição de processar o vídeo, porque a gente estava em reunião interna, e da reunião interna a gente entrou direto aqui. O que eu posso dizer é o que é factual. O mercado subiu quase 2.000 pontos
imediatamente após a divulgação do vídeo, o dólar derreteu e o EWZ, o ETF da Bolsa Brasileira em Nova York, subiu. Porém, é importante dizer o seguinte, né? O mercado reage com o estômago, depois pensa. Então, eu acho que a gente vai ter um final de semana de 6 meses, aí até segunda-feira, em que muito vai se falar, muita coisa vai ser digerida, versões, edições, ajustes, opiniões virão. Muito provavelmente tenha desdobramentos, porque as falas são muito peculiares, então, nesse momento de convergência com os poderes e com governadores, tem retóricas que podem gerar alguns atritos aí. Acho que é super cedo pensar, mas eu de jeito nenhum tiraria o componente, tiraria do ambiente político, nacional e internacional, diga-se, mas nacional, como um catalisador de volatilidade no curto prazo. Beleza, legal. Bom, se os sócios do escritório quiserem também fazer alguma pergunta, abrir o áudio aí, pessoal, fica à vontade, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta, Renato. Manda ver, manda ver. Dato, ontem eu tive a oportunidade de assistir um evento em que eu presenciei um debate entre... por um evento desses, por Zoom, né? Que eu presenciei uma discussão no bom sentido, uma conversa entre o Pércio Arida e o Ilan, que eram duas figuras que estavam no evento, sobre o que acontece na medida que essas taxas de juros começam a cair sequencialmente, né? Um deles dizendo que, sabe, deixa cair, não tem problema, isso daí vai ter um efeito no câmbio, o câmbio pode subir muito, mas tudo bem, o que é importante é o ajuste interno. Esse é o Pércio. E o outro dizendo, exato, e o outro dizendo que tem que ir com calma, porque tem um efeito comportamental. Se você baixar demais a taxa de juros, talvez a única forma de controlar essa questão toda é introduzir o controle de câmbio, né? Qual que é o risco efetivo de, num cenário onde você não consiga controlar as contas públicas, da gente ir para um regime de controle de câmbio? Eu preciso começar dizendo a você, te agradecendo a pergunta, dizer que é uma honra responder, porque você assistiu uma live com o Pércio e o Ilan e você vem esclarecer a dúvida comigo. Agradeço, eles só me confundiram, né? Agradeço de verdade, dois caras extraordinários. O Ilan, para mim, cumpriu um papel. Eu acho que a história vai fazer justiça para o Ilan Goldfein. O Ilan foi o cara que devolveu ao Banco Central brasileiro a reputação e a credibilidade da instituição da autoridade monetária, que tínhamos perdido completamente na gestão do ex-presidente Alexandre Tombini. E aqui não tem nada pessoal com ele, eu estou falando em relação às medidas que foram tomadas e os efeitos na função do Banco Central como ancoragem de expectativa. Eu costumo falar, Sérgio, que assim, a gente joga a segunda liga do mundo, né? A gente joga a Série B do mundo. Nós não temos moeda de reserva, nós temos um fiscal altamente deteriorado, nós nunca vivemos um período estruturalmente sem inflação longo, nunca. E pós-plano real melhorou muito, mas se a gente lembrar, no governo Dilma a gente teve inflação de 10%, 12%. 10%, 12% parece pouquinho para quem teve 1.500% ao ano, mas 10%, 12% é destruidor de riqueza. Não há projeto de investimento de longo prazo que pare em pé com uma inflação de 12% ao ano. Eu talvez pela formação, pelo período em Chicago, pela característica, eu sou muito, para mim o lado fiscal é algo muito caro. Eu acho que o respeito às limitações da expansão da dívida pública é muito sério, isso vira prêmio de risco que vira inflação. Bom, a gente tem uma indústria que
eu entendo que é um reducionismo muito grande a gente achar que o câmbio alto dá competitividade para a nossa indústria. A gente não produz nada aqui dentro. A gente tem uma indústria que a gente chama de assemblagem. A gente traz insumo importado, monta e vende, fora a parte de commodities. E o insumo importado vai entrar com o dólar a 6 pau, 5 e cacetado. Então, o efeito inflacionário disso pode ser importante e o Banco Central tem que agir. O diferencial de juro impacta diretamente no câmbio, e o câmbio é um fator de desequilíbrio para quem não emite moeda de reserva e precisa financiar a dívida corrente. Essa é a minha opinião. Então, eu não gostaria de ver uma Selic tão baixa. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A gente está falando pelo último comunicado do Comitê de Política Monetária, que a Selic pode vir para 2,25. Ou seja, seria potencialmente um corte adicional de 0,75 como um estímulo final desse ciclo que está escrito no comunicado. Se a gente vier para 2,25, tem duas observações muito curiosas que eu acho que vale a pena levar em consideração, Sérgio. A primeira delas, nós teremos em junho a mesma taxa básica de juro que o Fed tinha há 12 meses. Qual você acha que é a comparação da realidade econômica do Brasil com os Estados Unidos de 12 meses atrás em expansão econômica, pleno emprego e consumo crescente sem inflação? A gente corre um risco importante de viver um quadro, se a gente não cuidar, não é um cenário básico, mas se a gente não cuidar, entrar num quadro de dominância fiscal em que isso significa que a deterioração fiscal sobrepõe a capacidade da política monetária em estimular a atividade econômica ou fazer efeito. A gente fica fragilizado. E a segunda curiosidade é o seguinte: como que o governo financia déficit corrente? Boa parte dele emitindo títulos. Então vamos falar em LFT. Se a taxa básica de juro vier para 2,25 e o Banco Central estiver correto, que a inflação tende a ser 2,8, a gente vai ter LFT remunerando o juro real negativo de 0,55. Então, quem você acha que vai estar disposto a financiar o déficit corrente brasileiro com juro real de menos 0,55? Então, você cria um outro problema. Então, eu acho que o componente da taxa de juros funciona como defesa enquanto a gente não tiver questões endereçadas de estabilidade fiscal, a gente não nos transformarmos em uma economia aberta e não ganharmos competitividade a partir de produtividade. O nosso produto potencial já é pequeno, porque a nossa produtividade é muito baixa, e haverá destruição de produto potencial com essa quantidade de riqueza destruída durante a pandemia, CNPJ que vai morrer pelo caminho. Eu não acho que a gente vai partir para o controle do câmbio. Acho que o presidente Ilan sabe disso, mas que ele fala isso como uma maneira importante de alerta, que se desequilibrarmos, poderemos ter que tomar medidas extremas, e uma delas, que desancoraria todo tipo de credibilidade internacional, seria o controle do câmbio. Então, nessa discussão, especificamente sobre esses temas, a minha tendência é ficar muito mais próxima das convicções do Ilan Goldfein do que do Pércio Ari. Pessoal, só me antecipar aqui, tem uma pergunta de cliente para aproveitar. Vocês poderiam mencionar algumas empresas que vocês acreditam que sairão mais fortes da crise e por quê? WEG. Por que a WEG? A WEG é espetacular no que ela faz desde sempre. Existe cada vez mais a busca por eficiência energética e troca de matriz. A WEG tem diferenciais competitivos em vários dos mercados internacionais que ela opera, tem uma combinação muito equilibrada entre receita em real e receita em moeda forte e diversificação de riscos de mercados com uma reputação técnica altíssima. Gerdau
uma companhia que produz muito bem, é um player muito importante dentro dos Estados Unidos e os pacotes de desenvolvimento e de incentivo à infraestrutura podem beneficiar diretamente a demanda pelo aço. Vergalhão é diretamente impactado por isso, uma empresa que a gente gosta muito. Talvez a própria Azul, em que em termos relativos a gente acha que sai muito mais forte, vai passar uma tempestade gigantesca até sair, mas a gente acha que num cenário de competitividade ela sai mais forte em termos relativos, mas assim tem uma grande pancadaria. Dentro de construção civil, que é um setor ultra sensível, a gente gosta muito da Cyrela, uma companhia com uma estrutura de capital incrível, uma gestão ótima, diferenciais competitivos também, mercados resilientes, acho ótimo. Aí, para citar um setor, o setor de proteína brasileiro vive um momento mágico, porque não só a gente produz muito bem, como a gente é muito eficiente nisso. A gente já vinha com um choque de oferta mundial por causa da gripe suína na Ásia, várias plantas impactadas nos Estados Unidos. Isso ainda não está refletido no preço do animal, efetivamente, dos insumos. Se a gente continuar com uma pressão desinflacionária, isso ficar no alimento, ela pode ainda ser mais beneficiada, e aí você tem Marfrig, Minerva, BRF, JBS, acho que as 4 estão super bem posicionadas para o ciclo à frente. Falando um pouquinho, só para não deixar passar, de small caps, a gente gosta muito do case da história da Ânima Educação dentro do setor educacional, um ativo de altíssima qualidade dentro de um setor que tende... a história das grandes crises globais mostra que os grandes choques de desemprego tiveram como derivada uma procura muito grande por diferenciação na capacitação. E aí, aquelas que têm diferencial efetivamente para entregar, a gente acha que ela pode ser bastante beneficiada dentro desse setor. E para citar mais uma small cap que a gente gosta bastante, dois ativos aí com algum tipo de complexidade. A gente tem Santos Brasil, que é um ativo que a gente gosta muito, que é basicamente o Porto de Santos. Ela dividia o Porto de Santos com outro terminal que passou todos os problemas. Foi a Rodrimar dando de presente um market share muito importante, tem uma estrutura de capital muito legal, e que, voltando volumes, ela tende a performar muito bem. E a Movida, que dentre as locadoras de automóvel, é uma companhia com um nível de adaptabilidade muito grande, se preparou sob a ótica de estrutura de capital também, vai passar isso de uma maneira forte. E quando a gente olha para indicadores de liquidez, só para você ter uma ideia, a frota monetizável dela vale 5 bi, a dívida líquida dela é 2 bi. Então, quando as pessoas pensam, puta, mas será que ela tem dinheiro? Se fechar a empresa amanhã, sobra 3 bi para distribuir para os acionistas. E tem uma diferença, antes que alguém pergunte a vocês, as pessoas têm me perguntado muito, mas a Hertz quebrou nos Estados Unidos, o setor de locação tem uma diferença fundamental das locadoras no Brasil para o modelo americano e europeu. E aí é um presente para nós que vivemos tanto tempo de juro irracional. A frota brasileira de locação é uma frota desalienada, é um ativo livre. E a frota nos mercados maduros é uma frota lisada, uma frota inteira com leasing e com desembolsos recorrentes. Então, quando você tem um choque de demanda muito brutal, você cria um descompasso inacreditavelmente grande entre entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Então, toda a relação de retorno sobre o capital investido tem uma dinâmica completamente diferente. Então, aqui as empresas são muito mais sólidas pela característica da necessidade, elas são mais obrigadas a ter mais dinheiro para fazer CAPEX, mas elas são muito mais resilientes em tempos de estresse. Acho que deu uma passada geralzona aí. Não, deu para montar uma carteira, né? Não esquece que os ativos têm que... Não esquece que os ativos têm que conversar, hein? Sim. Posso fazer, Renato, uma pergunta? Marcão, manda ver. Dato, tudo bem? Rafi, como é que vai? É uma satisfação aí a gente
firmar essa parceria com vocês. A gente acompanha o trabalho de vocês há bastante tempo. Acho que vai agregar muito aí para os nossos clientes, para o nosso trabalho. Eu queria fazer uma pergunta para o Dato. Dato, o que você falaria para o investidor brasileiro que nunca investiu em bolsa e agora ele está vendo essa Selic a 3 e os rendimentos dele caírem drasticamente aí de uma forma que ele nunca viveu? Em primeiro lugar, ele tem que ficar atento, porque ele está vendo a Selic a 3 por mais 3 semanas. Ele vai ver a Selic a 2 daqui a pouco. Pois é. Eu acho que o grande ponto é o seguinte, é compreender que a melhor maneira de se construir patrimônio no mundo, na história, com ativos financeiros é dentro da Bolsa. Bolsa não são códigos que pulam verde e vermelhos em um terminal ou no aplicativo ou em qualquer coisa. São pedaços de empresas do mundo real. Empresas que, se bem escolhidas, como a gente acabou de passar um pouco sobre os diferenciais das empresas, ao longo do tempo, tendem a crescer os seus resultados, a crescer os seus lucros, a ganhar mercado e a remunerar melhor os seus acionistas. Eu só diria o seguinte, escolham com calma, estudem, não acreditem em mágica, não tem milagre de curto prazo, não tem. Não coloquem não deixem, vamos lá, duas coisas. Não deixem de ter uma parcela, mesmo que pequenininha, se você ainda não tem segurança em renda variável. Não deixem. Bem escolhido, criterioso, cauteloso. Segundo ponto, não coloquem o dinheiro que você vai precisar daqui a pouco ali dentro. Não coloque. Você precisa do tempo para maturar. Dato, li um livro do Buffett que fala que tem que investir numa empresa que você vai buscar o dinheiro daqui a 10 anos. Esquece. A gente mora no Brasil. Em 10 anos a gente faz impeachment de 3 presidentes, cai 23 ministros da Fazenda, a inflação vai de 2 para 20, para 5, o dólar para 3, para 2, para 8. Esquece. Você deve observar horizontes, aquilo que em política monetária é chamado de horizonte relevante, que deriva de uma expressão em inglês que é muito mais legal, que é foreseeable future, que é o futuro que a gente consegue enxergar. Então, vamos entrar numa posição em renda variável, que a gente busque aí 1 ano, 2 anos de ciclo de investimento. Acho que 24 meses é legal. E aí você vai dizer assim, mas 24 meses... Aí você olha para o cara e diz assim, quando a Selic era 10, você comprava um CDB sem liquidez secundária e deixava o seu dinheiro preso por 5 anos, porque você ia receber 10% ao ano. Agora você não tem mais essa chance. Então você move uma parcela e você escolhe ser sócios de algumas empresas que são robustas, que são sólidas, e daqui a 2 anos a gente revisita esse retorno. Muito provavelmente ele vai ser maior, olhando a visão macro, o cenário que a gente tem para frente, do que eram os retornos daqueles mesmos CDBs com juro mais alto lá atrás. E com liquidez com o mercado secundário. Legal. Deodato e Rafa, Patrícia, é uma honra aqui poder trabalhar com vocês sob o input de vocês e todas essas orientações. Eu queria perguntar, você comentou alguns setores ali, e tem 2 setores que a gente está acompanhando, até porque tem marco regulatório para entrar, e a gente sabe que isso depende de agenda de congresso, a gente não sabe quando isso vai ser retomado, acho que talvez o primeiro aí, o marco do saneamento. Como vocês estão vendo esses setores de infra, né, de saneamento, elétricas? Eu gosto muito de utilities, Patrícia, muito, acompanho de perto o setor. Eu sou do Paraná. Tenho, por exemplo, em algumas estratégias, e na Axis, que é a maior em amplitude, tem 2 empresas de utilities do Paraná ali dentro. Não porque eu sou do Paraná, mas curiosamente são 2 do Paraná, tem Sanepar e Copel. A gente precisa evoluir em marco regulatório. A gente tem, pela primeira vez, um movimento de evolução estrutural, ou seja, um comando da economia. Pela primeira vez não é verdade, isso começou com o presidente Temer. Então, eu chamo pela primeira vez, mas considera a primeira vez do Temer para cá, porque
aliás, eu acho que um dia a justiça vai fazer, a história vai fazer justiça para a transformação que o presidente Temer fez. O teto de gastos, para mim, é a grande transformação que propiciou tudo que a gente está vivendo em termos de reforma. A gente começou a discutir isso. Então, eu acho que a gente vai aprovar novos marcos regulatórios, a gente vai evoluir nisso. Eu não vejo um portfólio formado de maneira eficiente, completo aqui. Até foi falha minha não ter citado isso nas ações que a gente falou. Sem trazer o componente das empresas de utility. Se a gente ainda não tem um marco regulatório ideal, a gente já tem um risco substancialmente menor de intervenção e de rasgar os contratos, como a gente viu em outras épocas. Isso por si só, em negócios que demandam ciclos de investimentos de longo prazo e com tanta previsibilidade quanto o utility, já é uma grande vitória. Eu acho que a gente vai evoluir, Patrícia. A tua pergunta é espetacular. O tema é perfeito. Essa é uma agenda que deve ser prioritária e tem uma grande vantagem pensando em reforma. Pensando em aprovação legislativa. O rito de aprovação ele é muito mais simples do que das grandes PECs. E a chance de se convergir para esses temas é muito maior. Então, gosto da ideia e acho que a gente vai evoluir para lá. E concluindo, é um setor que, uma vez com esses marcos vindo com mais força, ele é um bom catalisador de empregos, né? E a gente, inclusive, colocou isso no nosso relatório Covid 2020, né, especial, que a gente parece que a gente publicou isso já tem um ano, né? Mas, enfim, foi o relatório mais recente. Foi há um ano, agora, em fevereiro. Exatamente. Não, final de março. Isso, exatamente. E a gente fala que a aprovação desses projetos, Patrícia, eu acho que o governo, o Congresso, tem todo o interesse, absolutamente, porque ele é catalisador de emprego e ainda mais agora com este problema que a gente vive, de pandemia, desaceleração do desemprego e tudo mais, é uma forma de poder acelerar esse universo, aí fala para o universo das elétricas também, para que isso venha, né? E isso sempre foi, da história que eu conheço de Brasil, do tempo inteiro que eu vejo no mercado, sempre foi alvo de investidor estrangeiro, para grandes projetos de infraestrutura, para grandes, agora estou falando, né, no geral, não especificamente ali no saneamento, mas para grandes projetos de concessão, de leilões, e porque até então isso teria ali, tem boas taxas de retorno. Obviamente agora com arrumando a casa, né, enfim, não é só isso, tem que trazer um ambiente de negócio para fazer a economia real ser tracionada, voltar a tracionar, para que esse investimento venha. Mas, de fato, é um setor que botaram muito a mão, né, e ficou travado o tempo inteiro. E agora a gente está vendo a oportunidade dele se destravar. É um horizonte bem longo, acho que vale olhar isso olhando um cenário mais longo, sem dúvida. Vamos acompanhar. Obrigada. Deixa eu só fazer um último comentário sobre o marco regulatório do saneamento. Tem vários estudos, mas na média, a conclusão dos melhores estudos sobre saneamento no mundo apontam que para cada $1 investido em saneamento, economiza-se 8 em saúde preventiva e saúde e em tratamento de saúde. Nunca isso poderia ser uma pressão tão grande para aprovação como agora, durante uma pandemia ou pós-pandemia. Então, eu acho que pode ser um facilitador para essa aprovação, sim. Bem apropriada, né? Bom, pessoal, temos aqui 1 hora de live, falamos de bastante assuntos aqui. Fernando, quer... Peraí, tá cortando. Eu tenho que dar uma entrevista. Tá cortando um pouquinho. Não, eu disse desculpe que eu estava olhando para o celular, porque antes de entrar eu marquei uma entrevista para o fim da live e estavam me mandando mensagem.
Por isso que eu acho que está avançando bastante aqui no tempo também. Vamos normalmente encerrar por aqui, agradecer a presença de todo mundo, de novo de vocês. Estamos muito felizes, né? Faremos outras lives, com certeza. Agradecemos então todos os participantes. Essa live nossa está gravada e vai ficar no nosso canal no YouTube. Então depois vocês podem fazer uma revisão aí de alguns temas, tá? A gente fica à disposição, né, Renato? E você, se tiver qualquer dúvida, o Renato centraliza aí todas as questões de renda variável aqui da FMB. É isso mesmo. Muito legal. Deixa eu fazer uma consideração final. Por favor. Usem a gente, de verdade, usem. É aquilo que eu falei no começo, é uma estrutura enorme, com muita gente em todas as classes de ativo. Quanto mais vocês usarem a gente, melhor o retorno sobre o capital investido de lado a lado. Então, assim, a gente gosta daqueles que trocam, que nos pressionam, que nos puxam a entregar mais e a ser melhores o tempo inteiro. Usem a gente e contem conosco que a gente vai estar sempre aqui. Grande abraço e muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos. Igualmente aí. Obrigado. Obrigado, Dato. Obrigado, Rafi. Valeu, obrigado gente. a todos Valeu. os convidados. Um grande abraço a todos. Valeu, Um obrigado, abraço, hein? pessoal. Obrigado, hein? Boa Obrigado. Boa noite. Boa noite.